Pensemos em algo comum em muitas igrejas de domingo: a pregação sobre o dízimo. Geralmente vem com um aviso bem sério. Se você não entregar essa parte dos seus ganhos, estará sob uma maldição divina. Talvez você já tenha ouvido isso ou até sentido o peso dessas palavras. Mas será que Deus realmente quer isso de nós? O Criador do universo, que nos deu a vida e tudo o que temos, está lá em cima, esperando um pagamento mensal para nos abençoar. Hoje, quero te convidar para uma jornada diferente. Vamos abrir a mente e o coração. Voltaremos às origens para entender o que a Bíblia diz sobre essa prática. Como ela começou e o que significa de verdade doar com sinceridade e fé. E não se preocupe, isso não é sobre dinheiro no sentido que você talvez imagine. É sobre algo muito maior, uma vida de devoção genuína, sem medo ou pressão. Então pegue sua Bíblia, respire fundo e venha comigo desvendar o que está por trás dessa prática tão antiga e ao mesmo tempo tão debatida. As primeiras raízes do dízimo. O exemplo de Abraão. Para começar, precisamos viajar no tempo, muito antes das igrejas que conhecemos hoje, antes mesmo da lei de Moisés. Nosso destino é a era de Abraão, uma figura central na história da fé, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Em Gênesis 14, encontramos um episódio intrigante, um dos primeiros registros que se assemelham ao dízimo na Bíblia. Abraão, recém-vitorioso de uma batalha contra reis inimigos, após resgatar seu sobrinho Ló e recuperar muitos bens, encontra um personagem misterioso, Melquisedeque. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico conta que Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de tudo o que havia conquistado. 1/10, ou seja, 10%. É daí que surge o conceito que hoje chamamos de dízimo, mas aqui vai uma pergunta crucial. Será que Deus ordenou que Abraão fizesse isso? Não há nada no texto que sugira uma ordem divina. Pelo contrário, parece que Abraão tomou essa decisão por iniciativa própria, como um gesto de gratidão e reconhecimento. Ele não estava cumprindo uma regra, estava expressando algo que vinha do seu coração. Isso é fascinante, pois nos mostra que desde o início a ideia de dar 1/10 não era uma obrigação imposta por Deus, mas uma escolha espontânea de alguém que reconhecia a soberania divina sobre sua vida. Agora, imagine por um instante. Naquela época, era comum oferecer presentes a reis ou divindades. Pense num agricultor que, após uma colheita farta, separava o melhor dos seus produtos para levar ao templo. Era um gesto de respeito, uma forma de dizer: reconheço de onde vem esta bênção e quero devolver uma parte em gratidão. Quando Abraão deu esse 10º a Melquisedeque, ele estava, de certa forma, participando de uma prática cultural já existente, mas com uma diferença crucial. Ele fez isso para o Deus Altíssimo, não para um ídolo qualquer. E por sua vez, Melquisedeque o abençoou, selando um momento de comunhão e reconhecimento mútuo. Esse encontro não foi sobre regras ou cálculos exatos, foi sobre relacionamento. É exatamente aqui que começamos a captar o sentido original do dízimo. Um ato espontâneo, que brota de um coração agradecido e não de uma tabela de porcentagens ou do medo de uma punição. A lei de Moisés. O dízimo ganha um novo propósito, mas a história do dízimo não para em Abraão. Séculos depois, quando o povo de Israel se consolidou como nação sob a liderado de Moisés, o dízimo ganhou um novo capítulo. Na lei que Deus entregou ao seu povo por meio de Moisés, encontramos instruções claras sobre essa prática. Em Levítico 27:30 está escrito: todos os dízimos da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor.
é coisa santa ao Senhor. Aqui, o dízimo não é mais apenas uma escolha pessoal. Ele se torna parte de um sistema organizado. Deus estabeleceu que o povo deveria separar 1/10 de suas colheitas e rebanhos para um propósito bem específico. E qual era esse propósito? Não era para encher os bolsos de líderes religiosos ou construir templos luxuosos. O objetivo era sustentar os levitas. Eles formavam uma das 12 tribos de Israel que não receberam terras como herança, sendo separados para o serviço no tabernáculo e, mais tarde, no templo. Cuidavam das cerimônias, das orações, do ensino da lei. Sem terras para cultivar, dependiam do dízimo para sobreviver. Além disso, em Deuteronômio 14, 28 e 29, vemos que o dízimo também tinha outro destino. A cada 3 anos, uma parte dele era separada para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que viviam entre o povo. Isso é, de fato, incrível. O dízimo não era um imposto para enriquecer alguns, mas uma forma de cuidar da comunidade, de assegurar que ninguém ficasse desamparado. Para visualizar isso, imagine uma pequena vila em Israel. Um agricultor, chamado Jonas, após a colheita, separa 1/10 de sua produção. Trigo, azeitonas, uvas. Ele leva tudo ao depósito da comunidade. Jonas sabe que esses produtos vão alimentar os levitas, que ensinam seus filhos sobre Deus, e também ajudarão Sara, uma viúva que perdeu o marido e luta para criar os filhos. Jonas não age por medo de alguma maldição. Ele faz isso porque entende que faz parte de um povo escolhido por Deus e cuidar uns dos outros é essencial para essa aliança. Esse era o verdadeiro espírito do dízimo na lei mosaica. Um sistema prático, sim, mas com uma profundidade espiritual que refletia o coração de um Deus que se importa com os necessitados. Em Números 18, 21, Deus reforça: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que realizam, o serviço da tenda do encontro. O dízimo, então, era uma provisão, uma maneira de manter a nação unida e funcionando como um povo santo. O detalhe crucial: dízimo não era dinheiro, mas aqui entra um detalhe que frequentemente passa despercebido. O dízimo na Bíblia não era dinheiro, eram alimentos, grãos, frutos, animais. Isso faz todo o sentido, pois Israel era uma sociedade agrária. As pessoas não tinham salários fixos ou contas bancárias como nós hoje. Elas viviam do que a terra produzia, e o dízimo era uma forma de compartilhar essa produção. Pense nisso. Quando você ouve "dê 10% do seu salário", essa é uma adaptação moderna, que não vem diretamente do texto bíblico original. Naquele contexto, ninguém contava moedas ou escrevia cheques. Era um punhado de trigo, um cesto de figos, um cordeiro do rebanho. Esse ponto é crucial, pois revela como o dízimo estava intrinsecamente ligado à vida cotidiana do povo, ao que eles tinham em mãos. Não era uma taxa fixa sobre uma renda mensal, mas uma oferta vinda do que Deus já havia proporcionado através da terra. Em Deuteronômio 26, 13, por exemplo, o povo era instruído a declarar que havia separado o dízimo para levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, conforme os mandamentos. Era um ato de obediência, sim, mas também de generosidade comunitária. O profundo simbolismo do dízimo no Antigo Testamento, vamos dar um passo adiante e refletir sobre o significado mais profundo disso. O dízimo no Antigo Testamento tinha uma função clara: sustentar o culto a Deus e cuidar dos mais vulneráveis. Mas ele também carregava um simbolismo profundo. Ao entregar o dízimo, o povo reconhecia que tudo vinha de Deus. Em Salmos 24:1, lemos: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Separar uma porção do que produziam era uma forma de dizer: nada disso é realmente meu.
Sou apenas um administrador do que Deus me confiou. Esse princípio de mordomia, de cuidar do que nos foi dado, está no cerne do dízimo original. Não era sobre comprar bênçãos ou evitar castigos. Era sobre viver em harmonia com um Deus que provê e que chama seu povo a refletir essa providência uns com os outros. Em Provérbios 3, 9 e 10, encontramos um eco dessa verdade. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Aqui, a ideia é honrar a Deus com o que temos, mas o foco está na atitude de gratidão, não em uma fórmula mágica para a riqueza. A distorção ao longo do tempo. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. O que era uma prática de fé e cuidado mútuo começou a ser distorcido. À medida que a história avançava, especialmente após o exílio de Israel e com a influência de outras culturas, o dízimo passou a ser visto de formas diferentes. Líderes religiosos, em alguns casos, começaram a usá-lo como uma ferramenta de poder, cobrando-o com rigor e esquecendo seu propósito original. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo lento que plantou as sementes para as controvérsias que vemos hoje. Imagine um sacerdote em Jerusalém, muitos anos depois de Moisés, exigindo o dízimo de um agricultor pobre, não para ajudar levitas ou viúvas, mas para manter um estilo de vida confortável. Esse tipo de abuso, embora não fosse a norma, começou a surgir, lançando uma sombra sobre o que o dízimo deveria ser. O ato de dar, que nasceu como expressão de gratidão e unidade, passou a carregar, em certos contextos, o peso da obrigação e até da manipulação. Reflexão para o hoje, então. O que tudo isso nos diz hoje? Na sua raiz, o dízimo era sobre reconhecer Deus como o verdadeiro dono de tudo e cuidar da comunidade que ele formou. Não era uma taxa para garantir bênçãos ou escapar de maldições. Era um reflexo de um povo que vivia em aliança com Deus e uns com os outros. Mas como veremos adiante, essa ideia pura foi se transformando ao longo dos séculos. O que começou com Abraão como um simples gesto de gratidão e foi estruturado na lei de Moisés como uma provisão prática, acabou ganhando novos significados, alguns fiéis ao coração de Deus, outros nem tanto. Antes de avançarmos, pare um instante e reflita. O que o dízimo significa para você hoje? É algo que você faz por amor, por dever ou por medo? Essa pergunta é o primeiro passo para entender como essa prática antiga se conecta com a nossa fé agora. No fundo, o que importa não é quanto damos, mas por que damos. E é isso que vamos explorar a seguir. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada. Já vimos o dízimo começando com Abraão, como um gesto simples de gratidão. Depois, sua estruturação na lei de Moisés, servindo como sustento para levitas e necessitados. No Novo Testamento, encontramos Jesus e os apóstolos, abrindo caminho para uma generosidade mais livre, guiada pelo coração e pela graça, e não por regras fixas. Mas agora, precisamos encarar uma realidade um tanto incômoda. O que aconteceu com o dízimo ao longo dos séculos, especialmente nos dias de hoje, em muitos lugares, o que deveria ser uma expressão de fé se transformou em peso, pressão e até manipulação. Você já se sentiu assim? Talvez numa pregação que prometia bênção sem fim se você entregasse seus 10%? Ou um apelo que te fez questionar se estava falhando com Deus por não contribuir o suficiente? A distorção. Dízimo e a teologia da prosperidade. Vamos começar com uma cena familiar. Num domingo qualquer, o pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia em Malaquias 3:10 e declara com entusiasmo: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, ponham-me à prova, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la."
A congregação ouve atenta, e ele continua: se você der seu dízimo, fielmente, Deus vai multiplicar seu dinheiro, abrir portas no seu trabalho, curar suas finanças. Mas se não der, estará roubando a Deus e vivendo debaixo de maldição. Essas palavras ecoam, e muitos pegam seus envelopes, alguns com fé, outros com medo. Essa mensagem, conhecida como teologia da prosperidade, é comum em igrejas ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil. Ela pinta o dízimo como uma chave mágica. Entregue 10% e colha bênçãos materiais. Mas será que é isso que Malaquias realmente quis dizer? E mais importante, será que isso reflete o Evangelho de Jesus? Para entender, precisamos voltar ao contexto de Malaquias. O livro foi escrito por volta de 430 a.C., quando Israel havia retornado do exílio babilônico. O povo estava reconstruindo sua vida, mas negligenciava o templo e os pobres. Os sacerdotes estavam corrompidos e a nação vivia em desobediência. Deus, por meio do profeta, os chamava ao arrependimento, e o dízimo era parte disso. Ele dizia que trazer os dízimos ao templo garantiria o sustento dos levitas e renovaria a aliança com o povo. A promessa de abrir as janelas dos céus era sobre restaurar a terra e a nação, não sobre enriquecer indivíduos. Era um chamado coletivo, não um contrato pessoal de prosperidade. Hoje, porém, esse versículo é frequentemente tirado do seu contexto e usado como um gatilho emocional. Imagine Pedro, um agricultor daquela época, ouvindo Malaquias. Ele trazia seus grãos ao templo não para ficar rico, mas para ver sua comunidade prosperar sob a bênção de Deus. O foco era a fidelidade de Israel, não o saldo bancário de Pedro. A verdadeira perspectiva de Jesus sobre a riqueza agora, compare isso com o que Jesus ensinou em Mateus 6, 31, 33. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui, Jesus inverte a lógica da prosperidade. Ele não diz, dê 10% e Deus vai encher seus bolsos. Ele diz, confiem no Pai, busquem o reino e Ele cuidará de vocês. A bênção não é um prêmio por dar, é uma promessa de provisão para quem vive para Deus. Em Lucas 6:38, ele fala de dar e receber. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Mas o contexto dessa passagem é sobre generosidade e perdão, não sobre um cálculo financeiro. Jesus nunca tratou Deus como um banqueiro que negocia bênçãos por dízimos. Então, de onde vem essa ideia de que o dízimo modernamente traz riqueza? Parte disso é histórica. Nos primeiros séculos da Igreja, o dízimo continuou em algumas regiões, mas como oferta voluntária. Com o tempo, especialmente na Idade Média, a Igreja Católica o transformou em um imposto eclesiástico, cobrado para sustentar clérigos e catedrais. O foco mudou de adoração para controle. No século XX, com o crescimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, pregadores começaram a vincular o dízimo à prosperidade pessoal. Versículos como Malaquias 3:10 foram reinterpretados, e assim nasceu a teologia da prosperidade. Dê para receber. Aqui no Brasil, essa mensagem ganhou força, misturada com nossa busca por esperança em meio às dificuldades econômicas. Mas o resultado foi uma distorção. O dízimo, que era para sustentar a comunidade e honrar a Deus, virou uma espécie de aposta. Invista 10% e ganhe o jackpot divino. Pense em Mariana, uma faxineira com pouco dinheiro. Ela ouve na igreja que, se der o dízimo, Deus abrirá as janelas dos céus,
Com fé, ela separa 10% do salário, mas as contas continuam apertadas. O pastor, então, diz que ela precisa semear mais ou ter mais fé. Mariana começa a se sentir culpada, como se estivesse falhando com Deus. Esse é o lado sombrio da prosperidade. Quando as bênçãos não vêm, a culpa recai sobre quem deu e não sobre quem prometeu. Alertas bíblicos contra a ganância e a manipulação. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo alerta: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a se afundarem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A teologia da prosperidade, ao focar na riqueza como meta, inverte o evangelho. Jesus disse em Marcos 10, 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não via dinheiro como sinal de bênção, mas como um risco à alma. Esse uso moderno do dízimo também cria um ciclo emocional. Pregadores sabem que promessas de prosperidade atraem multidões. Eles contam histórias de milagres financeiros. Fulano deu o dízimo e comprou uma casa, mas raramente mencionam aqueles que deram e não viram mudanças. Isso não é fé. É marketing. Em Mateus 7,15, Jesus nos avisa: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Não estou dizendo que todo pastor que fala de dízimo é um lobo, mas quando o foco sai de Deus e vai para o bolso, algo está errado. Imagine João, um pai de família, ouvindo isso todo domingo. Ele quer o melhor para os filhos, então dá o dízimo, mesmo cortando despesas essenciais. Quando nada muda, ele se sente traído, mas o medo de roubar a Deus o mantém preso. Esse é o poder da manipulação, usar a palavra para gerar culpa, não liberdade. E o que a Bíblia diz sobre usar a fé para pressionar? Em 2 Pedro 2,3 lemos: em sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias inventadas. A condenação deles está em andamento há muito tempo. Pedro fala de líderes que distorcem a verdade por lucro. Isso não é novidade. Já na época dos apóstolos, alguns viam a fé como negócio. Hoje, isso se amplifica com TVs, redes sociais e mega-eventos. O dízimo, que era para unir o povo de Deus, às vezes vira combustível para um sistema que enriquece poucos e deixa muitos confusos. Em Tiago 2,15 e 16, o apóstolo pergunta: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta? A generosidade deveria ajudar os necessitados, não sustentar estilos de vida extravagantes. Então, o dízimo é bênção ou manipulação? Depende de como é ensinado. Se for apresentado como um ato de amor a Deus e ao próximo, pode ser algo lindo. Mas se virar uma troca de dê para receber ou um jugo de medo, perde seu sentido. Em Romanos 14:22, Paulo diz: feliz é aquele que não se condena por aquilo que aprova. Dar deve trazer paz, não ansiedade. Pense nisso. Quando você dá, sente alegria ou um peso? Se for o segundo, talvez seja a hora de questionar o que te ensinaram. O Evangelho não é sobre comprar bênçãos, é sobre viver para um Deus que já nos deu tudo em Cristo. Perfeito, estamos na reta final. Vamos ao último bloco, onde você conclui com a essência da generosidade e da mordomia cristã nos dias de hoje. Revisão: a generosidade. Hoje, liberdade, propósito e alegria seu original. Até agora, nossa jornada revelou um caminho cheio de curvas. Vimos o dízimo surgir como um gesto de gratidão com Abraão.
tornar-se uma provisão comunitária na lei de Moisés e depois ser transformado por Jesus e os apóstolos num chamado à generosidade livre e alegre. Mas também enfrentamos a realidade dura de como em muitos lugares essa prática foi distorcida, virando pressão, manipulação, até um negócio que beneficia poucos. Agora é hora de olhar para a frente como cristãos. Hoje, o que devemos fazer? Como dar de um jeito que honre a Deus, edifique os outros e traga alegria ao nosso coração? Primeiro, precisamos entender o que significa ser um administrador na visão bíblica. Tudo começa com uma verdade simples, mas profunda, encontrada em Salmos 50, 10, 1. Pois meus são todos os animais da floresta, e o gado sobre 1000 colinas, conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Se eu tivesse fome, não precisaria dizer a vocês, pois o mundo é meu, e tudo o que nele há. Deus é o dono de tudo, o ar que respiramos, a comida que comemos, o dinheiro no bolso, nada é realmente nosso. Somos apenas cuidadores do que Ele nos confiou. Isso muda tudo. Se eu vejo meu salário, minha casa, meu tempo, como empréstimos de Deus, não vou agarrá-los com egoísmo. Vou perguntar, como posso usar isso para o bem? Em Mateus 25, 130, Jesus conta a parábola dos talentos, onde um senhor entrega bens aos servos e espera que eles os façam render o servo que enterra seu talento. É repreendido enquanto os que o multiplicam são elogiados. Ser administrador não é guardar, é investir no reino de Deus. Pense numa dona de casa chamada Clara, que vive numa cidade pequena. Ela não tem muito, mas entende que seus recursos, sejam 5 horas, são de Deus. Um dia vê uma vizinha, Dona Rosa, chorando porque não tem leite para os filhos. Clara pega o pouco que tem na despensa e leva lá com um sorriso e uma oração. Ela não calcula percentuais. Ela vê uma necessidade e age. Isso é mordomia. Usar o que Deus dá para abençoar, não para acumular. Em 1 Crônicas 29, 14. Davi ora, quem sou eu e quem é o meu povo, para que possamos oferecer tanto? Tudo vem de ti, e apenas te devolvemos o que vem das tuas mãos. Dar então é devolver a Deus o que já é dele, com gratidão e intenção. Não é uma perda, é uma parceria com o Criador. Mas como colocar isso em prática hoje? A Bíblia nos dá pistas claras. Em 2 Coríntios 81, 14, Paulo escreve sobre uma coleta para os pobres. Se há boa vontade, a oferta é aceitável conforme o que alguém tem, e não conforme o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Aqui está um princípio: de conforme puder, com disposição, visando o bem comum. Não é sobre esvaziar sua conta bancária ou se endividar. É sobre compartilhar de forma equilibrada. Imagine um rapaz chamado Lucas, que trabalha como motoboy. Ele ganha pouco, mas decide separar uma parte do salário para ajudar um projeto na igreja que ensina crianças carentes. Ele não dá tudo, mas o que pode, e faz isso com prazer. Outro dia, leva os filhos de um amigo para passear, dando seu tempo. Lucas entendeu que generosidade não é só dinheiro, é vida compartilhada. Esse dar prático vai além do financeiro. Em Hebreus 13:16 lemos: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem pode ser ouvir um amigo em crise, cozinhar para uma família doente ou ensinar algo que você sabe. Pense numa costureira chamada Beatriz, que usa suas tardes livres para fazer máscaras para um asilo. Ela não tem muito dinheiro, mas tem habilidade e coração, e isso é o suficiente. Em Gálatas 6:910, Paulo incentiva: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos.
Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Generosidade é um estilo de vida, não um evento isolado. É olhar ao redor e dizer: como posso ajudar hoje? E aqui vem um ponto essencial. Dar deve ser com alegria, não com peso. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz: cada um dê conforme determinou, em seu coração, não com tristeza ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. O prazer de dar é o que o torna especial. Se você entrega algo e fica amargurado, perdeu o propósito. Imagine uma avó chamada Dona Maria, que adora fazer bolos quando a neta faz aniversário. Ela passa horas na cozinha feliz, porque sabe que o bolo vai alegrar a festa. Ela não reclama do trabalho, ela celebra o momento. Dar para Deus e para os outros deve ter esse sabor. Um presente não, uma taxa. Em Êxodo 35:5. Quando Moisés pede ofertas para o tabernáculo, ele diz: todo aquele cujo coração o mover, traga uma oferta ao Senhor. O povo deu tanto que Moisés teve de pedir para pararem. Isso é dar com entusiasmo, não com relutância. Mas se você já foi pressionado a dar por medo, muitos cresceram ouvindo que não dar certo. Valor traz maldição, como se libertar disso? Romanos 6,14 nos dá a chave. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. A graça de Cristo nos tira do jugo da obrigação. Você não precisa provar nada a Deus. Com seu bolso, ele já te aceitou na cruz. Em João 10:10. Jesus promete: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é espiritual, não material, e não depende de cheques. Pense num jovem chamado Rafael que ouvia que o dízimo era pagar a proteção de Deus. Um dia leu Romanos e percebeu: eu já sou livre em Cristo. Ele começou a dar o que podia sem culpa e encontrou paz. A generosidade floresce onde o medo morre. E quanto às igrejas que ainda cobram o dízimo como regra, não precisamos julgá-las, mas sim examiná-las. Em 1 João 4:1. Somos chamados a testar os espíritos para ver se procedem de Deus. Se uma igreja usa o dízimo para construir o reino, ajudando os pobres, pregando o evangelho, ótimo. Mas se o foco é enriquecer líderes ou assustar fiéis, fuja disso. Em Atos 20:35, Paulo cita Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma igreja fiel vive isso. Não inverte a lógica, pergunte: meu dar está glorificando a Deus ou sustentando um sistema? Seja sábio, mas não duro. O objetivo é crescer, não condenar. Então, como o cristão deve dar hoje com liberdade, propósito e alegria. Liberdade para decidir quanto e como, sem tabelas rígidas. Propósito para que o dar tenha sentido, ajudar um necessitado, apoiar uma causa, louvar a Deus. E alegria para que cada oferta seja um sorriso, não um suspiro. Em Lucas 21:4. Jesus vê uma viúva pobre dar 2 moedinhas e diz: esta viúva deu mais do que todos eles deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Não era o valor, mas o coração. Pense numa menina chamada Sofia que junta moedas para comprar material escolar para um colega. Ela dá pouco, mas com tanto amor que brilha. Esse é o modelo: dar do que temos com o que somos. Vamos fechar com um convite em Filipenses 4:1819. Paulo agradece uma oferta dizendo: são um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, conforme a sua gloriosa riqueza em Cristo. Jesus dar é um perfume a Deus, e Ele cuida de nós. Não é barganha, é confiança. Então, hoje olhe o que você tem: dinheiro, tempo, talentos, e pergunte: como posso oferecer isso com amor? Talvez seja um café para um amigo, uma doação para uma causa ou um abraço num dia difícil.
Faça com um coração leve, sabendo que Deus vê e se alegra. Mas generosidade bíblica não é sobre quanto, mas sobre quem você é em Cristo, um filho amado, chamado a amar, que sua vida seja essa oferta agora e sempre. Sugestão de nova versão. Até aqui, nossa jornada nos levou por um caminho cheio de descobertas. Vimos o dízimo surgir como um gesto espontâneo de Abraão, depois se estruturar na lei de Moisés para sustentar a comunidade. Em seguida, testemunhamos Jesus e os apóstolos transformarem essa prática num convite à generosidade livre e alegre. Mas também confrontamos a dura realidade. Como em muitos lugares, o dízimo foi distorcido, tornando-se fonte de pressão, manipulação e até mesmo um negócio que beneficia poucos. Agora é hora de olhar para frente. Como cristãos hoje, como devemos agir? Como doar de um jeito que honre a Deus, edifique os outros e traga alegria ao nosso próprio coração? Mordomia. Tudo vem de Deus primeiro. Precisamos compreender o que significa ser um administrador na visão bíblica. Tudo começa com uma verdade simples, mas profunda, que encontramos em Salmos 50, 10, 12. Pois meus são todos os animais da floresta, e o gado sobre 1000 colinas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Se eu tivesse fome, não precisaria dizer a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Deus é o dono de tudo. O ar que respiramos, a comida que comemos, o dinheiro em nosso bolso, nada é realmente nosso. Somos apenas cuidadores do que Ele nos confiou. Isso muda tudo. Se vejo meu salário, minha casa, meu tempo como empréstimos de Deus, não vou me apegar a eles com egoísmo. Em vez disso, vou perguntar, como posso usar isso para o bem? Em Mateus 25, 14 e 30, Jesus nos conta a parábola dos talentos, onde um senhor entrega bens aos seus servos e espera que eles os façam render. O servo que enterra seu talento é repreendido, enquanto os que o multiplicam são elogiados. Ser administrador não é guardar, é investir no reino de Deus. Pense em Clara, uma dona de casa numa cidade pequena. Ela não tem muito, mas entende que seus recursos, sejam R$ 5 ou 5 horas, são de Deus. Um dia, ela vê sua vizinha, Dona Rosa, chorando por não ter leite para os filhos. Clara pega o pouco que tem na despensa e leva até lá, com um sorriso e uma oração. Ela não calcula percentuais. Ela vê uma necessidade e age. Isso é mordomia. Usar o que Deus nos dá para abençoar, não para acumular.